a tia Lucy e na nossa aula de hoje de Matemática 1, a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 6, que fala sobre frações. Então pega o seu vermelhinho, nosso livro de matemática, abre na página 168 e vamos começar a pensar sobre o que são as frações. Gente, as frações, para começo de conversa, vão ajudar a gente a tratar de números não inteiros. Então, toda vez que a gente quiser representar uma quantidade que não seja inteira, parte de um inteiro, as frações vão estar lá para poder ajudar a gente. Significa o quê? Que as frações vão significar para nós, olha, a parte de um todo. Guardem isso na cabeça de vocês. Frações vão representar a parte de um todo. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Olha só. Num jogo com um total de 5 partidas, a Maria ganhou 3 dessas partidas. Gente, eu posso representar essa informação, esse texto, através desse desenho. Olha só, eu peguei um desenho inteiro, dividi esse desenho em 5 pedaços. Cada um desses pedaços representa uma partida, beleza? A Maria ganhou 3 dessas partidas, ou seja, eu pintei aqui de verde 3 dessas partidas. Se liga só, 3 de 5 partidas foram ganhas pela Maria. Ou seja, a gente pode dizer que a Maria ganhou, ó, quem apareceu? 3/5 do total de partidas. Gente, esse número aqui, ó, é um número que a gente chama fracionário. Tia, isso aqui que sobrou, ó, as partidas que ela perdeu, a gente também pode representar como um número fracionário. Olha só, sobraram 2 partes de um total de 5 partes. Então, a gente pode falar que a Maria perdeu 2/5 das partidas. Mas, pessoal, vamos lá. Os números fracionários não representam somente a parte de um todo. Tem uma outra ideia para eles. Que ideia, tia? A ideia da divisão, do quociente de números. Vamos ver isso no exemplo? Olha só. Para distribuir 2 barras de chocolate entre 3 amigos, Ana, Bia e Carlos. Olha só a representação que a tia fez. Eu desenhei aqui as 2 barras de chocolate e cada uma delas eu separei em 3 pedaços iguais. Então, olha só. Da primeira barra, esse primeiro pedaço, eu vou distribuir para Ana, que está representado de azul, tá? O segundo pedaço eu vou dar para a Bia. E o terceiro pedaço eu vou dar para o Carlos, que está aqui representado de laranja, tá bom? Na segunda barra nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Um dos pedaços vai ser da Ana, o outro pedaço vai ser da Bia, que está aqui de verde. E o terceiro pedaço vai ser do Carlos, que está aqui de laranja. Olha como a gente pode representar isso, pessoal. A Ana recebeu 2 pedaços de uma barra que foi dividida em 3 partes. Ou seja, eu posso falar que a Ana recebeu 2/3 de uma barra. Beleza? Da mesma maneira, gente, eu posso falar, ó, que a Bia também recebeu 2 partes de uma barra que foi dividida em 3 pedaços. Ou seja, a Bia também vai receber 2/3 da barra. Igualmente, gente, o Carlos, olha só, recebeu 1/3 daqui, 1/3 daqui. Ou seja, ele recebeu 2/3 da barra também. Beleza, gente? Galera, agora que a gente já entendeu qual é a ideia da fração, vamos aprender a representar essas frações. Então, olha só, a fração sempre vai seguir esse seguinte modelo. Ó, esse aqui é um modelo geral para fração, tá? Onde a gente tem um A sobre um B. Esse A e B, pessoal, são números naturais quaisquer, tá? Com um detalhe, que o nosso B não pode ser zero. Por quê? Lembra que a fração representa uma divisão? Não existe, gente, divisão pelo número zero, tá legal? Então, esse cara aqui de baixo nunca pode ser zero. Cuidado! Como a gente denomina cada um desses termos, gente? Esse número que vai ficar em cima, a gente sempre chama de numerador. O que ele vai representar? Ó, até aqui embaixo. Ele vai representar
quantas partes foram tomadas do nosso inteiro, tudo bem? Enquanto que esse número que fica aqui embaixo, a gente vai chamar de denominador. E ele vai indicar para nós em quantas partes iguais o nosso inteiro foi dividido. Agora a gente vai falar sobre como fazer a leitura correta de frações. Se liga nessa regra, pessoal. Primeiro a gente começa sempre lendo o numerador. E depois a gente vai ler um correspondente do denominador. Como assim? Ó, aqui eu coloquei a lista de alguns correspondentes para vocês. Desse lado esquerdo, de 2 até o 9, e desse lado direito aqui, de algumas potências de 10. Ó, o 10, o 100, o 1000 e assim por diante. Se, por exemplo, o nosso denominador for 4, a gente vai ler quarto. Se o nosso denominador for 7, a gente vai ler sétimo. Se o nosso denominador for 10, a gente vai ler décimo. Tá, tia, aqui você falou que continua. E se fosse o 10.000, por exemplo? O 10.000, a gente leria décimo de milésimo. Beleza? Vamos ver os exemplos? Olha só. Eu tenho essa fração onde o numerador é 2 e o denominador é 5. Olha o correspondente do 5. É o quinto. Então, a gente lê 2 quintos. Beleza? Olha o exemplo aqui de baixo agora. Temos o 3 como numerador e o 100 como denominador. Então, a gente lê 3 centésimos. Show de bola? Só que o que acontece? Vamos ver aqui um outro caso. Tia, e se o denominador não for nenhum desses números que está aí? Se for um número diferente? Pessoal, se isso acontecer, a gente vai usar uma palavrinha especial. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos ler primeiro o numerador, depois o denominador e acrescentar a palavra avos. Como assim? Olha esse exemplo. Temos 7 no numerador e 13 no denominador. Essa fração, então, a gente vai ler 7, 13 avos. Gente, vamos falar agora sobre número misto. Para isso, vamos relembrar aquele exemplo que a gente falou hoje ainda, lá no início da aula, onde a gente tinha 2 barras de chocolate e essas barras foram divididas cada uma em 3 pedacinhos iguais, lembra? Para dividir entre os amigos, a Ana, a Bia e o Carlos. Vamos supor que mesmo após essa divisão, a Bia comeu a parte dela, os 2 terços, e além disso comeu os outros 2 terços da Ana. Tudo bem? Deixou só um pedacinho do Carlos, os últimos 2 terços. Esse número aqui, pessoal, a gente pode representar de 2 maneiras. Olha só, vamos por partes. Essa primeira barra, a Bia comeu inteira. Ou seja, a gente pode falar que ela comeu um inteiro de barra, certo? Olha só, foram 3 partes de 3 partes, ou seja, 3 terços. Representa o quê? Um inteiro de barra, tá? Além disso, ela comeu mais ainda. Ela comeu mais 1 terço dessa segunda barra. Ou seja, a Bia comeu um inteiro mais 1 terço de barra. 2 maneiras da gente representar isso, pessoal. Olha só, tem 1, 2, 3, 4 pedacinhos aqui de divisão de 3 do inteiro, ou seja, a gente pode falar que a Bia comeu 4 terços de barra, certo? Ou ainda a gente pode reescrever esse número da seguinte maneira: 1 inteiro e 1 terço de barra. Esse número aqui, olha só, é o tal do número misto. Por quê, tia? Porque ele tem separado uma parte que é inteira e uma parte que é fracionária. Bom, pessoal, entendemos o que é um número misto e vimos que ele pode ser representado aí daquela maneira, com a parte inteira separada da fracionária, ou através de uma única fração. De uma fração que a gente fala que é maior que o inteiro. Por quê? Porque nesse tipo de fração, o nosso numerador é maior do que o denominador. Assim, quando a gente resolve essa divisão, esse quociente sempre vai dar alguma parte inteira. Tudo bem? Vamos ver como fazer as 2 transformações. A ida de fração maior que o inteiro para o número misto. Depois a gente vai ver o contrário, a volta. Como transformar do número misto para a fração maior que o inteiro. Então, olha só. Se eu tenho esse exemplo, a fração 17 sextos, como eu transformo isso num número misto?
Gente, nós vamos usar uma divisão. Eu vou pegar o 17, que é o nosso numerador, vou dividir pelo 6, que é o nosso denominador, e olha o que a gente vai fazer. Quando a gente divide 17 por 6, aqui vai dar quociente 2, pois 2 vezes 6 dá resultado 12, correto? Desse 12 para o 17, restam ainda 5 unidades. Então, olha só, nosso resultado da divisão deu quociente 2. Esse quociente vai representar a nossa parte inteira, tudo bem? E resto 5. Esse resto, pessoal, vai representar o numerador da parte fracionária. Tia, e o denominador? O denominador, pessoal, a gente mantém, ó. Então, se aqui era 6, aqui continua sendo 6. Tá, beleza? Vamos ver o contrário agora? Se a gente tivesse esse número misto, ó, 3 inteiros e 1 sétimo, e quiséssemos transformar ele numa fração maior que o inteiro, tem a seguinte regrinha, ó, a regra da voltinha. A gente pega o denominador, multiplica pela parte inteira e soma com o numerador. Isso vai informar pra gente, pessoal, o nosso novo numerador. Então, olha só, 7 vezes 3 vai dar 21. 21 mais 1 vai dar 22. E o denominador, tia? O denominador, novamente, a gente só mantém. Galera, agora nós vamos falar sobre frações equivalentes. E para isso, eu desenhei aqui, ó, duas representações de mesmo tamanho para a gente entender juntos o que significa aí essa história de fração equivalente. Olha só, eu primeiro desenhei dois quadradões iguais, tá bom? O primeiro quadradão eu separei em 3 partes iguais. Dessas 3 partes eu pintei de verde, ó, 2 partes. Ou seja, a fração que representa essa figura vai ser justamente quem? 2 partes de 3, ou seja, 2 terços, perfeito? Perfeito, tia, tá tranquilo. Agora, olha esse segundo quadradão aqui. Eu separei ele em 9 partezinhas iguais. E dessas 9 partes, eu pintei 6 de verde. Essa parte verde, então, pessoal, a gente pode representar através dessa segunda fração. Olha só, 6 nonos. Por quê? Eu tenho 6 pedaços pintados de um total de 9 pedaços. Tudo bem, tia? Mas e as frações equivalentes? Olha só, pessoal, a gente tem nessas duas figuras, por mais que sejam frações diferentes, nós temos o quê? A mesma região pintada. Ou seja, a parte verde no total aqui é igual ao total de parte verde dessa segunda figura. Ou seja, se nós temos duas frações que representam a mesma parte do inteiro, a gente vai estar falando justamente de quem? De duas frações equivalentes. As frações equivalentes têm uma propriedade que faz com que a gente fique um pouco mais fácil identificar elas, que é a seguinte, ó, presta atenção. Nós podemos sempre multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero, tá? O zero não vale. Então, olha só, o 2 do nosso numerador multiplicando por 3, a gente chega aqui no nosso novo numerador, 6. Se essas duas frações são equivalentes, significa o quê? Se eu multipliquei esse numerador por 3, eu tenho que multiplicar esse denominador também por 3, pelo mesmo número natural, olha só. Então, aqui embaixo, 3 vezes 3, eu chego no 9, que é o nosso novo denominador. Então, a gente tem duas frações equivalentes, beleza? Vamos fazer mais algumas frações equivalentes aqui do 2 terços? Olha só, 2 terços. Reescrevi aqui embaixo, porque a gente tem mais espaço. Se eu multiplico por 1, dá ele mesmo, né, gente? Ó, 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 1 dá 3. Agora, se a tia multiplica em cima por 2 e embaixo também por 2, olha só, vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2,
6. Então, achamos mais uma fração equivalente do 2/3. Multiplicando por 3, em cima e embaixo, a gente já achou, ó, é o 6 nonos. Vamos multiplicar por 4 para achar mais uma fração equivalente. Olha só, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, ó, 8/12 também é uma fração equivalente do 2/3. Se a gente continua aqui multiplicando por essa sequência dos números naturais, a gente está formando aqui, ó, esse grupão que a gente chama de classe de equivalência de quem? Da fração 2/3. Gente, agora nós vamos falar sobre simplificação de frações. Como simplificar frações, tia? Para isso, a gente precisa entender o que é simplificar. E, gente, simplificar é, basicamente, obter uma fração equivalente onde o numerador e o denominador dessa fração vão ser números menores do que os da fração anterior. Lembra que a gente acabou de falar sobre propriedades de frações equivalentes? Que nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural para poder obter frações equivalentes? Como aqui a gente está buscando números cada vez menores, a gente sempre vai fazer o processo de divisão. Ou seja, a gente vai pegar o numerador e o denominador e dividir por um mesmo número para achar uma fração equivalente com o numerador e denominador menores, beleza? O que vai ser a fração irredutível? A fração irredutível vai acontecer quando a gente não conseguir mais simplificar aquela fração. Ou seja, quando o numerador e o denominador forem números primos entre si, de modo que a gente não tenha nenhum natural onde a gente possa dividir o cara de cima e o cara de baixo ao mesmo tempo. Vamos ver nos exemplos? Olha só, eu coloquei aqui a fração 36/54, coloquei a mesma fração duas vezes para a gente aprender dois processos de simplificação diferentes, tá? O primeiro é o método das divisões sucessivas, onde a gente vai dividindo até não dar mais. Então, olha só, aqui, primeiramente, eu tenho o 36, que é um número par no numerador, e o 54, que também é um número par no denominador. Ou seja, ambos são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar essa fração por 2. Ou seja, eu vou dividir aqui em cima por 2 e vou dividir aqui embaixo também por 2. Dividindo, pessoal, 36 por 2 a gente acha 18. E dividindo 54 por 2, a gente acha o 27. Agora, o 27 não é mais par, ou seja, não dá mais para a gente dividir em cima e embaixo por 2. Mas olha só, 18, 1 mais 8, 9, é divisível por 3. 27, 2 mais 7, 9, também é divisível por 3. Ou seja, agora nós vamos dividir em cima e embaixo por 3. Olha só o que vai acontecer. 18 dividido por 3, a gente vai chegar no numerador 6. 27 dividido por 3, a gente vai chegar no denominador 9. Gente, 6 e 9 ainda não são primos entre si, então não dá para a gente continuar essa simplificação. Olha só, 6 é múltiplo de 3, o 9 também é múltiplo de 3. Então, vamos novamente dividir por 3 em cima e embaixo. 6 dividido por 3, a gente vai achar o numerador 2. 9 dividido por 3, a gente vai achar o denominador 3. Ou seja, chegamos na nossa fração irredutível, 2/3, que é equivalente de quem? Da fração 36/54. Entenderam esse processo? Tem uma outra maneira. Que outra maneira é essa, tia? É a gente começar calculando o MDC entre o numerador e o denominador para fazer uma única divisão. Então, olha só, a gente acabou de estudar MDC, lembra? Calculando o MDC, máximo divisor comum,
entre o 36 e o 54, a gente acha que esse valor de MDC é o 18. Calculando esse MDC, basta que a gente divida o numerador por 18 e o denominador por 18 também. E aí a gente faz uma única divisão, olha só. 36 dividido por 18 dá 2. 54 dividido por 18 dá 3. A gente chega, no mesmo resultado, na mesma fração irredutível, 2/3. Pessoal, agora nós vamos aprender um processo que vai ser extremamente importante daqui para frente, para a gente estudar comparação de frações, adição de frações, subtração de frações também, que é reduzir frações a um mesmo denominador. Como assim, tia? É eu ter frações com denominadores diferentes e querer achar frações equivalentes a cada uma que tenham todas o mesmo denominador, tá bom? Para isso, tem aqui um passo a passo. Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer, achar o MMC entre os denominadores. Vamos fazer isso aqui no nosso exemplo? Então, nossos denominadores são 2, 3 e 4. O MMC entre 2, 3 e 4 é 12. Então, primeiro passo, beleza, foi. Segundo passo, dividir o MMC pelos denominadores. Então, olha só, eu vou pegar esse 12 e vou dividir por cada um desses denominadores. Olha só, 12 dividido por 2 vai dar 6. 12 dividido por 3 vai dar 4. E 12 dividido por 4 vai dar 3. E depois a gente vai multiplicar cada um desses quocientes por cada um dos numeradores. Então, olha só, esse 6 eu vou multiplicar pelo 1. Então, eu vou chegar na fração equivalente 6 dozeavos. Por que o 12 está no denominador, tia? Porque todos os denominadores vão ter o valor do MMC, tá bom? Aqui, mesma coisa, vou multiplicar essa fração por 4. Então, vai ficar 4 dozeavos. E por último, a última fração, vou multiplicar 3 por 1. E nós vamos ter a fração equivalente 3 dozeavos. Pronto, transformamos cada uma dessas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Pessoal, vamos falar agora sobre comparação de frações. O que seria isso, tia? Seria a gente pegar duas frações e conseguir comparar elas dizendo qual delas é a maior, qual delas é a menor, ou até mesmo qual delas são iguais entre si, lembra? As equivalentes. Para a gente poder comparar frações, a gente precisa usar aí o último procedimento que a gente acabou de falar. Nós precisamos fazer com que as frações estejam com o mesmo denominador para poder comparar. Se não tiver, a gente vai reduzir essas frações ao mesmo denominador, aí sim a gente vai poder comparar elas. Olha só o primeiro exemplo. Nós temos a fração 5 sétimos e a fração 3 sétimos. Essas frações já estão com denominador igual, 7 e 7. Então, para poder comparar, a gente vai direto, olhando no numerador. Essa primeira fração, o numerador é 5, enquanto que nessa segunda fração, o numerador é 3. Como 5 é maior do que 3, significa o quê? Que a fração 5 sétimos vai ser maior do que a fração 3 sétimos. Beleza? Agora, olha esse exemplo aqui de baixo. Nós temos a fração 5 oitavos e a fração 2 terços. São frações com denominadores diferentes. Então, para a gente poder comparar elas entre si, a gente tem que fazer com que elas fiquem com o mesmo denominador. Como, Luci? Fazendo o MMC entre os denominadores, MMC entre 8 e 3. São números primos entre si, ou seja, basta multiplicar eles. Então, esse MMC é igual a 24.
Próximo passo, o que a gente faz? Divide o MMC por cada um dos denominadores. Ó, 24 dividido por 8 vai dar 3. E 24 dividido por 3 vai dar 8. Último passo, a gente multiplica esse valor pela nossa fração. Então, ó, essa fração 5/8 é equivalente a 3 vezes 5, 15, 24 avos. Não esquece que no denominador a gente coloca o nosso MMC, tá? E essa fração aqui, 2/3, ó, multiplicando 8 por 2 dá 16. 16, 24 avos. Agora que essas frações estão com os denominadores iguais, ó, 24 e 24, a gente pode comparar através dos numeradores. O numerador dessa aqui da esquerda é 15, enquanto o numerador dessa da direita é 16. 16 é maior do que 15. 15 é menor do que 16, ou seja, essa fração 15 24 avos é menor do que a fração 16 24 avos. Ou seja, a fração 5/8 também vai ser menor do que a fração 2/3. Vamos aprender agora como operar frações, começando pela adição e subtração de frações, pessoal. Para a gente poder somar ou subtrair frações, a primeira coisa que a gente deve fazer é verificar os denominadores. Se os denominadores forem iguais, pessoal, a gente opera os numeradores e só repete o denominador. Que nem aqui nesse primeiro exemplo, olha só. A gente tem a fração 5/17 menos a fração 2/17. Os denominadores são iguais. Se são iguais, pessoal, basta que a gente, ó, opere os numeradores. Faça aqui, ó, 5 menos 2. Vou reescrever aqui, ó. E no denominador, Lucia, a gente repete o 17. Ficaria, então, ó, 5 menos 2, 3. Sobre o 17. Ou seja, o resultado dessa subtração seria 3/17. Tranquilinho, né, pessoal? Agora, se os denominadores forem diferentes, antes da gente fazer esse processo, a gente tem que reduzir as frações a um denominador comum, ou seja, ao mesmo denominador. Como que a gente faz isso? Através do MMC, conforme a gente acabou de ver. Então, olha essa expressão aqui de baixo. 3 inteiros mais 1/2 menos 3/4. Correto? Repara que o 3, a gente pode colocar aqui no denominador dele o 1. A gente sempre pode colocar o 1 no denominador quando não tiver denominador nenhum. Por quê? Olha só, 3 dividido por 1 dá 3 inteiros mesmo, tá? Então, a gente sempre pode usar esse procedimento, beleza? Olha os nossos denominadores, 1, 2 e 4. São todos diferentes, ou seja, a gente teria que calcular o MMC entre eles. Gente, 4 é múltiplo de 2, ou seja, o MMC vai ser o próprio 4. Se ficou na dúvida, volta lá na aula de MMC para relembrar, tá, gente? Então, ó, MMC dos denominadores é 4. O que a gente faz agora? Divide, ó, o MMC por cada um dos denominadores. Então, ó, 4 dividido por 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 4 dividido por 4 dá 1. O próximo passo, pessoal, é multiplicar cada um desses quocientes por cada um desses numeradores. Então, ficaria assim, olha, nossas contas. 4 vezes 3, 12. Mais, repete o sinal sempre, tá, pessoal? 2 vezes 1, 2. Ó, agora é menos. Menos 1 vezes 3, 3. E no denominador, Lucia? Sempre o MMC. O MMC é 4. Então, aqui nosso denominador fica 4. Então, olha só. Agora é só operar esses numeradores.
11 mais 2 vai ser igual a 14. 14 menos 3 vai dar 11. Então, a gente teria aqui 11 quartos como resposta. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. As próximas operações a gente vai ver aí nos conteúdos das próximas semanas, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e até a próxima!